Amém? Todos acharam? Gênesis capítulo 45, primeiro livro da Bíblia. Vamos ler dos versículos 5 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Meus amados, quem falou isso foi José, o 11º filho de Jacó. E ele é um dos personagens bíblicos dos quais eu muito admiro muito a história de José. E ao meditar nesta palavra, eu pude tirar desse texto algumas lições através da vida de José. E a Bíblia, Deus nos deixou, foi para isso mesmo. Deus deixou essas histórias para que a gente pudesse conhecê-las, aprender delas e aplicar à nossa própria vida. E a história de José é uma história muito bonita, e eu vou dar uma pequena pincelada aqui em alguns pontos que eu encontrei mais importantes. Acho que os irmãos já conhecem essa história, mas a gente vai dar uma relembrada em alguns pontos. Talvez surja algo novo para alguns. E aí observar quais lições a gente pode aprender com a vida de José. Primeiro, o José, 11º filho de Jacó, ele era fruto de um milagre, porque a sua mãe Raquel era estéril e ela vivia pedindo a Deus que desse um filho, né? E chegou a pedir a Jacó que desse filhos a ela, mas Jacó não poderia fazer isso, e o próprio Deus lhe abriu a madre e permitiu que ela tivesse um filho chamado José, ao qual ela deu o nome José. E depois desse filho, Deus permitiu que ela tivesse um outro filho, ao qual Deus deu o nome Benjamim. Ela deu o nome Benjamim. E Raquel era a esposa amada de Jacó. Jacó tinha a esposa dele, Lia, também, que era irmã, né, de Raquel, ou Leia. E ele amava Raquel, porque quando ele se enamorou por ela e trabalhou para o seu tio durante 7 anos por ela, e acabou que o seu tio Labão, ele entregou-lhe a sua irmã mais velha, porque o costume do lugar era que a mais velha casasse primeiro, ou até mesmo ele tinha agido de esperteza. Ele trabalhou mais 7 anos por Raquel, porque ele estava determinado, era aquilo que ele queria. Então, amados, aos 17 anos, José era o 11º filho de Jacó, e começa a ser contada a história da família de Jacó a partir da família dele, né, da procriação dele, a partir de José. Com 17 anos, ele era o filho mais amado do seu pai. A Bíblia é explícita e categórica em dizer que Jacó amava mais a José do que todos os seus outros filhos. E não obstante este amor que Jacó tinha por José, ele entregou-lhe uma túnica colorida, fez uma túnica colorida e deu a José de presente. E os estudiosos trazem que essa túnica, esse presente que Jacó ele deu a José, era um sinal de que ele queria fazer com que José fosse o principal herdeiro dele. Era como se essa túnica, esse presente, ele já tivesse com aquilo dizendo: olha, você vai ser o meu herdeiro, o meu principal herdeiro. E o fato de Jacó amar tanto a José e ter ele como um principal herdeiro, já planejar isso, trazia ódio, trazia raiva aos seus irmãos.
E José, apesar de estar numa situação confortável de ser o mais amado de todos, a Bíblia nos diz que ele permanecia em obediência ao seu pai. Então a primeira lição que eu aprendo aqui com José é que José era obediente a seus pais. Porque Jacó usava José muitas vezes como uma espécie de supervisor. E ele ia até lá onde os irmãos dele estavam trabalhando e ele trazia notícias para o seu pai. E a Bíblia vai nos dizer que as notícias que ele trazia para seu pai eram notícias mais. Ele trazia mais notícias de seus irmãos. Ele trazia notícias referentes à má fama dos seus irmãos. Então, a primeira lição que eu aprendo é que ele era obediente. Os irmãos dele não gostavam desta atitude. Os irmãos dele, quem sabe, quando ele trazia notícias ao seu pai, logo após os seus irmãos vinham ao encontro do pai, e o pai de repente castigava uns e reclamava e dizia: olha, estou sabendo disso e disso e disso. E eles tinham consciência de que ele sabia de tudo através da vida de José. Então José, ele era obediente ao seu pai, independente dos irmãos dele agradar-se ou não de ele estar fazendo isso, de ele estar trazendo essa notícia para o pai. Ele tinha a segurança de ser o mais amado pelo pai, mas ele não fazia disso um amuleto, ele continuava sendo obediente ao seu pai. Então a primeira lição que eu aprendo com a vida de José é que ele era obediente. E eu aplico a minha vida e entendo que eu também preciso ser obediente. E nós vamos ver um pouco mais à frente que a obediência nos leva a pagar um preço. Nós, para sermos obedientes, nós precisamos pagar um preço. A segunda característica que eu vejo em José, lição que eu pego para mim, é que José era um sonhador. José era um sonhador. José teve alguns sonhos e revelou os sonhos a seus irmãos e a seu pai, o que suscitou ainda mais ira, porque nesse sonho, sonho dado pelo próprio Deus, Deus o exaltaria. E aquilo deixou com que os seus irmãos ficassem ainda mais irados com ele. Até o seu pai, em um certo momento, estranhou aquele sonho que ele contou, que o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante dele, e o pai dele disse: eu e sua mãe vamos nos dobrar diante de você e seus irmãos. Até o pai estranhou, mas aquele sonho foi um sonho dado por Deus. Mas José, ele era um sonhador. E eu digo para os irmãos nesta noite que sonhar não é pecado. Tem muita gente que leva isso para o lado ruim, mas sonhar não é pecado. É tão bom quando a gente tem um sonho, quando a gente deseja muito algo, e a gente às vezes batalha por aquilo, às vezes a gente coloca no coração, é algo que a gente nos alegra, às vezes é uma esperança que nós temos lá no fundo. Eu tenho uma história, um fato, que aconteceu comigo e com minha esposa. Nós compramos ali, sempre eu trago o exemplo da gente, não tem jeito. Nós compramos um terreno, amados, há muito tempo atrás, e uma casa, na verdade, na planta. E durante 4 ou 5 anos, nós fomos enrolados, e o construtor que vendeu a gente enrolava a gente, e a gente ia sair daqui para ir para lá, perto, já em Lauro de Freitas praticamente, e ele enrolava a gente, e eu não via nada. A gente andando 3, 4, 5 anos andando para lá sem ver nada, e a gente ia até o lugar onde seria feita a nossa casa, e a gente dava a mão ali a gente orava. Um certo amigo nosso comprou um terreno do lado para fazer também a casa dele, e desistiu porque não aguentou de tanta enrolação. E eu cheguei um dia para ela e falei assim: vamos desistir, vamos vender esse terreno, vamos desistir disso tudo e vamos tentar outra coisa. E ela me disse: não, eu já sonhei com isso é o meu sonho, eu já sonhei em morar ali, eu já disse a Deus que eu já sonhei em morar ali. E aquilo me tocou muito, amados, e me fez ir adiante. E aí em 2017 a gente conseguiu assumir o controle da obra, a gente tinha uma reserva guardada e a gente conseguiu construir. E ontem fez 2 anos que nós nos mudamos, dia 16 de janeiro, para a glória de Deus. E Deus nos deu uma casa assim, além do que a gente imaginava, Deus nos abençoou, além do que nós merecíamos, como eu costumo falar. Então foi o quê? Foi um sonho realizado, A gente sonhou,
Foi um desejo muito grande no nosso coração, e Deus permitiu que realizássemos isso. Antes de nós conseguirmos alcançar, nós já ficávamos pensando em tudo, pensando nos detalhes. A minha esposa, que tinha tempo, ela ia pesquisar tudo, eu só fazia gastar, né? Pagar o que ela arrumava para eu pagar. E nós pensamos nos detalhes e tudo, e é um momento gostoso da nossa vida, quando a gente sonha algo. Às vezes a gente sonha, né? Sonha em ter um veículo próprio, e a gente fica ali, ó, batalhando, juntando dinheiro, e a gente consegue alcançar aquele sonho. Eu sei que não é isso que preenche o vazio do homem, mas é interessante ter sonhos. Isso nos motiva. E nós, amados, servimos a um Deus que não sonha, que Deus não sonha, mas Ele é verdadeiramente um realizador de sonhos. O nosso Deus é um Deus que realiza sonhos. Nosso Deus é um Deus que realiza. O nosso Deus é um Deus que tira sonhos do papel, tira sonhos do pensamento e faz com que eles se tornem realidade. Esse é o Deus que nós servimos. E este Deus que realiza sonhos foi o Deus que nos escolheu para que nós servíssemos a Ele. Então, saia daqui hoje sabendo de uma coisa: você serve a um Deus que realiza sonhos, e Ele pode e quer realizar o seu sonho. E podemos encontrar pelo menos 3 tipos de sonhadores. O primeiro sonhador é aquele que sonha, mas não faz nada para ver seu sonho realizado. Ele apenas sonha e se entrega e deixa acontecer, né? Deixa a critério aí do acaso. Ele não busca, não vai atrás, apenas sonha. É um tipo de sonhador. Existe o segundo tipo de sonhador, que sonha e está disposto a fazer qualquer coisa para alcançar o seu sonho, inclusive coisas erradas. A exemplo disso, nós vimos pessoas, né, já ouvi de casos de pessoas que passaram em concursos que tinham apenas uma vaga, e ele ficou em segundo e deu um jeito de dar cabo na vida do primeiro, para que o primeiro pudesse morrer e ele pudesse assumir. E isso aí são pessoas que são obstinadas, que vão passar por cima de qualquer um, que vão fazer qualquer coisa para alcançar o seu sonho. Isso é totalmente nocivo. Isso é algo que nós devemos desprezar e de maneira nenhuma devemos pensar. E existe o terceiro tipo de sonhador, que eu posso dizer que é o sonhador José. Apesar do sonho de José ter sido um sonho dado por Deus, em que em algum momento da vida dele Deus realizaria, José continuou vivendo a vida dele, continuou se esforçando, continuou em obediência e deixando as coisas acontecerem. Ele não meteu os pés pelas mãos, ele não buscou fazer nada de errado, ele continuou no procedimento de vida dele, entendendo que estava fazendo a coisa certa, e continuou buscando. E é assim que nós devemos nos comportar, porque muitas vezes nós, por nós mesmos, não temos condições de realizar o nosso sonho, mas o Deus que nós servimos, Ele tem. E se nós nos colocarmos na posição, com certeza no momento certo Deus vai entrar com providência. Porque existem pessoas que pensam que Deus está preparando bênçãos para nós. Existem pessoas que pensam que Deus está preparando bênçãos para que nós venhamos recebê-las. Mas nesta noite eu te digo que Deus não está preparando bênção nenhuma para você. As bênçãos já estão prontas, já estão preparadas. Deus está preparando você para que você possa receber a bênção. E para que quando você receba esta bênção, ela seja verdadeiramente bênção na sua vida. Porque quando recebemos bênção fora da hora de Deus, essas bênçãos podem se tornar maldições em nossas vidas. Mas quando recebemos as bênçãos no tempo de Deus, essas bênçãos, elas enriquecem e não acrescentam dores. E meus queridos, José era essa espécie de supervisor. Jacó certo dia manda José ir até Siquém, que era o local onde os seus filhos estavam levando gado para comer, onde tinha um pasto verdejante, um pasto à vontade, e eles foram para lá. E Jacó pega José e diz: olha, vai lá, vê como é que estão os teus irmãos, vê o que está acontecendo lá e traze-me notícias. Era da forma como que José servia ao seu pai. E José sai de Hebrom e vai até Siquém. Antes de chegar em Siquém, José se perde e ele fica procurando de um lado para o outro. Uma pessoa vê ele procurando e procura saber o que aconteceu. Ele: não, eu estou procurando meus irmãos que estão apacentando um gado de meu pai em Siquém.
E aí aquele homem fala: não, eu ouvi eles conversando que eles iriam de Siquém até Dotã. Siquém ficava a aproximadamente 80 quilômetros de Hebrom, e Dotã ficava a mais de 17 quilômetros de Siquém. Observe, no curso normal, os irmãos de José deveriam estar em Siquém, mas eles acabaram indo para Dotã. E eu, analisando esta palavra, esse texto, eu percebi uma coisa: se os irmãos de José continuassem em Siquém, José não seria vendido pelos seus irmãos e não seria vendido como escravo, porque ele foi vendido em Dotã, e Dotã era uma rota, porque tinha água em abundância, tinha muita coisa assim. Então essa Dotã era a rota daqueles mercadores, daquelas pessoas. Eles passavam por Dotã para que eles pudessem beber água, dar água aos seus camelos e fazer tudo isso. E José foi até Dotã em busca dos seus irmãos. Quando José alcança aqui, vê os seus irmãos o vê, a primeira expressão que fazem entre eles é: olha lá, ó, lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Vinde, matemo-lo e veremos o que acontecerá com os seus sonhos. Além desse tipo de pessoas, tem essas pessoas, esse tipo de sonhadores, e existem também aqueles que não sonham e não quer que ninguém sonhe também. Não sonham, vivem a sua vida do seu jeitinho e não quer que ninguém sonhe. Muitas vezes tem inveja daqueles que sonham, que era o caso dos irmãos de José, que tinham inveja dele. E eles queriam matar José e dizendo: ó, vamos matar ele e ver o que acontece com seus sonhos. Na nossa vida, amados, muitas vezes nós encontramos barreiras, nós encontramos até mesmo pessoas com esse tipo de pensamento. Vê a gente sonhando tão feliz, desejando aquilo e buscando, caminhando na direção. Talvez passe pela mente dessa pessoa que a gente vai alcançar aquele sonho, que a gente está perto, que a gente vai alcançar, que alguma coisa vai acontecer e a gente vai conseguir alcançar este objetivo. E aí as pessoas começam a, muitas vezes, dirigir palavras que vão matar o nosso sonho. Muitas vezes que vão dirigir palavras que, se nós dermos ouvido, pode ser que mate o nosso sonho, mate o nosso desejo. Mas aqueles homens ali literalmente desejaram matar José para ver o sonho de José exterminado. Mas o sonho de José, a grande sacada é que o sonho de José não foi um sonho dele, foi um sonho que Deus deu a ele. E o próprio Deus se encarregaria de realizar esse sonho, caso José permanecesse na posição. E ali o irmão mais velho, Rubem, intervém, e com o desejo de restituir a vida de José ao seu pai, com o desejo de restituir José ao seu pai são e salvo, porque ele sabia o quanto Jacó o amava, ele dá uma sugestão de não matá-lo. Não vamos matar não, vamos botar ele nessa cisterna aqui até a gente decidir o que vai fazer com eles. Em um momento em que Rubem não está, vem passando aquela caravana de mercadores e os seus irmãos pegam José e vendem ele. Entregam a ele aqueles homens, e aí é que José vai embora vendido. Para muitos ali, os sonhos de José estavam morrendo naquele momento. José estava sendo vendido como escravo. José estava condenado a trabalhar o resto da sua vida, talvez até mesmo apenas por comida, apenas por alimento. Mas Deus tinha um plano maior e um plano mais eficaz na vida de José. José ali, ele é vendido àqueles homens e vai até o Egito, e lá ele é vendido a Potifar, que era uma espécie de oficial de Faraó, uma espécie de capitão de Faraó. E José é vendido até ali, e ele continua obediente. A segunda coisa que eu percebo aqui é que José, ele permanece fiel. Porque quando José é vendido ali, ele começa a trabalhar para aquele homem, e Deus começa a abençoar José. Deus começa a abençoar Potifar. Deus começa a abençoar a casa de Potifar. E ele percebe que aquelas bênçãos estavam alcançando ele por causa da vida de José, porque a própria Bíblia diz que Deus, em consideração a José, estava abençoando a casa de Potifar. Potifar agora coloca José sobre tudo sobre a sua casa. Ele é a segunda pessoa na casa de Potifar neste momento. E então a Bíblia fala que ele tinha um belo porte, que era bonito. A esposa de Potifar deseja José e tenta José. E em um belo dia, quando não tinha ninguém em casa, sabe lá Deus se ela não deu jeito de tirar todo mundo da casa, em um momento ela tenta uma aproximação com José,
desejando ter relações com ele. E eu vou lhe dizer, José permaneceu fiel a Deus com tudo que tinha acontecido. José poderia pensar de outra forma. José poderia pensar: olha, eu já fui vendido como escravo, já estou aqui, né? Deus não está me olhando mais, não. Mas José não pensou assim. José continuou permanecendo fiel a Deus. E amados, hoje quantas pessoas que a gente tem visto por muito pouco ter abandonado a fé. Quantas pessoas nós vemos hoje que por muito pouco se revoltam, e eu vou dizer mais, se revoltam até mesmo com Deus, porque não entendem o que está acontecendo. E o que está acontecendo hoje, muitas vezes comigo e com você, nós hoje não vamos entender, mas algum dia nós iremos entender. E nós podemos até dizer que não foi fácil, mas com certeza vamos dizer que valeu a pena, porque vale a pena ser fiel a esse Deus. Nós servimos a um Deus ao qual vale a pena ser fiel. E José, ele se manteve fiel, ele se manteve na posição. E quando aquela mulher tentou pegar ele, puxar ele ali, ele largou a sua capa ali e saiu correndo. E aquela mulher, ela levantou uma falsa acusação contra José. Observe na trajetória de José quantas coisas Deus fez acontecer para que o sonho que ele deu a José pudesse se realizar. Primeiro, ele estava em Siquém, os irmãos deveriam estar em Siquém e acabaram indo para Dotã. Ele foi até Dotã buscar os irmãos dele lá, alcançar os irmãos dele. Segundo, quando a mulher de Potifar faz a queixa, ele pega Faraó e lança Faraó, ele pega Moisés, misericórdia, Deus, ele pega José e lança José na prisão. E segundo a cultura egípcia, uma acusação deste porte para um escravo não era para ele ir para a prisão, era pena de morte, porque escravo era escravo. Apesar de José estar sendo a segunda pessoa de Potifar na casa dele, José continuava sendo escravo. Ele era um escravo, ele chegou até aquele local como escravo. Ele subiu de uma patente, tudo bem, mas ele chegou ali como escravo. Então, aos olhos de Potifar, ele era um escravo. A qualquer momento ele poderia rebaixá-lo de novo para aqueles serviços mais básicos. Mas Potifar não mandou matar José, não decretou pena de morte para ele, lançou ele na prisão. A segunda intervenção que eu vejo de Deus aí, a cultura egípcia dizia que aquela acusação era acusação para a morte. Sabe também lá, se Potifar não conhecia a esposa dele já sabia que de repente ela não era muito confiável e resolveu não acreditar, não condenar José à morte, Em Gênesis capítulo 39, versículos 21 a 23, não precisa você abrir não, eu vou ler rapidinho aqui. José foi mandado para a prisão. Então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. Mas enquanto José ficou ali no cárcere, o Senhor era com ele. Deus era com José. O Senhor era com ele, estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro, de sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. Olha aí, Deus estava com José. Um dos motivos que eu acredito pelo qual José não deixou de ser fiel a Deus é porque ele tinha certeza que Deus estava com ele. E amados, Deus está comigo e Deus está com você também, porque na sua palavra diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até quando você olha para um lado, olha para o outro, só vê problema, só vê dificuldade, você não está enxergando uma luz no fim do túnel, eu posso te afirmar, Deus está com você. Assim como Deus ele era com José, Ele está com você. E esta certeza é o que deve nos motivar a permanecer fiel a Deus. E José ali ele foi colocado como chefe. Ele que dizia como era que ia acontecer as coisas ali dentro do cárcere. Amados, José tinha N motivos. Ele tinha vários motivos para jogar tudo para cima. Ele tinha vários motivos para chutar o pau da barraca e para desistir. Mas Deus tinha dado um sonho a ele. E eu creio que ele, no seu íntimo, tinha uma plena convicção de que no momento certo aquele sonho iria se realizar. E quando José está na prisão, Deus foi com ele na prisão também. E agora o copeiro do rei e o padeiro do rei que estavam presos têm sonhos.
E José, orientado por Deus, revela o sonho daqueles homens. Olha a postura de José, preso. Ele era o chefe lá no cárcere, tudo bem, mas ele estava preso, ele não poderia sair. Mesmo assim, ele se deixou ser canal de Deus para abençoar a vida daqueles dois homens. Por que abençoar? Porque eles estavam angustiados, querendo saber o que iria acontecer, e Deus permitiu a José, Deus revelou a José esse sonho, para que José pudesse passar para aqueles homens. E mesmo na situação que ele estava, ele ainda teve condições de abençoar a vida, de ser canal de Deus para abençoar vidas. E muitas vezes Deus nos coloca em situações que a gente está esperando bênção, está esperando ser abençoado, mas mesmo naquela situação, Deus quer nos encontrar disponíveis para que nós possamos abençoar vidas. Mesmo em meio a situação difícil, Deus quer nos encontrar disponíveis. E nós não devemos de maneira nenhuma murmurar nem reclamar, dizer, eu estou aqui nessa situação. Muitas vezes a gente está numa situação complicada, passando por aperto, já aconteceu comigo, e vem uma pessoa me pedir oração, eu digo, meu Deus do céu, eu estou numa situação dessa aqui, todo assim, e vem uma pessoa me pedir oração, mas é nesse momento que Deus quer me usar e quer usar você para entrar com providência na vida daquela pessoa, que nós venhamos estar disponíveis. A outra lição que eu aprendi com José, mesmo na situação de adversidade, ele permaneceu disponível como instrumento de Deus para ser usado por Deus naquele lugar. E ele ali revela os dois sonhos, passando os dias, os sonhos se cumprem. Antes do copeiro sair, ele diz, olha, se lembra de mim, quando você estiver lá com o faraó, interceda por mim, porque eu não fiz nada para estar aqui, e aquele homem vai, mas depois que aquele homem é abençoado e retoma o cargo dele, ele se lembrou de José? Não. 2 anos se passaram, e José lá na prisão ainda. Só depois que faraó tem um sonho, que aquele copeiro vê faraó angustiado, querendo que ninguém consegue interpretar o sonho de faraó, e que ele se lembra de José. O que acontece? Ele fala a faraó de José. Faraó manda trazer José, e ali ele revela o sonho daquele homem. E ali naquele momento em que José revela o sonho de faraó, guiado por Deus, orientado por Deus, começa a se cumprir o sonho dele, o sonho que Deus deu a ele. O José, ele revela que haverão 7 anos de fartura, mas depois iriam haver 7 anos de fome, e fala também a faraó como é que faraó vai conseguir resolver essa situação. Faraó, ele se mostra, naquele momento, um tanto incapaz. Ele não vê uma outra pessoa para resolver aquela situação, a não ser José. Ele olha para um lado, olha para o outro e só vê José. E a terceira coisa que acontece é que Faraó coloca José como governador do Egito. Uma terceira intervenção de Deus é a seguinte: naquele tempo, os egípcios mesmo, eles não liberavam cargos, Isso com base em estudos, pessoas que estudaram a história da cultura egípcia, eles não liberavam cargos dentro do reino deles a pessoas que não fossem egípcios. Mas naquele momento em específico, aquele faraó, ele era um faraó, não era egípcio, era Ixo, povo de uma outra terra, que tinham brigado com egípcios e tinham assumido. Então naquele momento, olha a intervenção de Deus aí, não eram egípcios, porque se fosse a cultura deles não permitiam que outros assumissem cargos, mas José assumiu o cargo. Tudo isso para que o sonho que Deus deu a José pudesse se cumprir. Então, amados, o Deus que nós servimos, ele não está nem aí para circunstâncias, porque ele não precisa de circunstância para operar. Ele faz a própria circunstância para acontecer, para que o nome dele venha a ser glorificado e para que ele venha cumprir a palavra dele. Se o sonho que ele deu a José tinha que ser cumprido, o que fosse preciso que ele fizesse, ele faria para que o sonho de José fosse cumprido. Mais um pouco adiante, vem os irmãos de José, e ali tem aquele encontro que os irmãos já sabem, E José governou ali no Egito durante um bom tempo, e fez mesmo tudo aquilo que ele planejou, e conseguiu fazer com que o Egito enriquecesse muito, porque quando aqueles homens que vinham trocar os seus animais por comida, não tinham mais com animais para trocar, eles venderam as suas terras e venderam a si mesmo para ser escravos por comida. E ali foi uma época em que o Egito cresceu, quando os irmãos de José vieram, e ele se deu a conhecer aos seus irmãos, e veio ao seu pai, e se cumpriu os sonhos dele, se cumpriram os sonhos dele. E pela misericórdia de Deus,
José colocou sua família na melhor terra do Egito, no melhor local do Egito, a terra de Gósen, a melhor terra, o melhor local do Egito foi onde Faraó autorizou que José colocasse a sua família. E a história de José, ela é contada também por Estevão, quando ele está para ser apedrejado no seu discurso. Ele dá uma palhinha de José lá em Atos 7, capítulo 7, versículo 9 em diante, diz assim: os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Olha a história de José, lá na frente Estevão diz: olha, os patriarcas venderam ele, mas Deus era com ele. Deus era com ele, e o livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, de sorte que o constituiu governador do Egito e de toda a sua casa. Sobreveio então ao país, aí ele vai falando da fome, de tudo direitinho, e José mandou chamar seu pai Jacó e sua parentela, pronto. Aí ele vai contando um pouco da história que aconteceu. Mas o interessante aqui no versículo 9, os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E Estevão fala um pouco das tribulações de José. Amados, tribulações nós vamos passar, lutas nós vamos passar, mas não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da tribulação, o que importa é que Deus, ele é conosco, assim como ele foi com José, ele é conosco. Isso é o que tem que nos motivar, é o que nos faz acordar todos os dias pela manhã, e acordar de manhã, abrir os olhos, respirar e dizer: Deus é comigo. Eu tenho um problema para resolver hoje muito sério, mas Deus é comigo, porque assim como Deus era com José, ele é comigo e com você também. Manuel, mas isso aí era uma história lá de José. Não. A bênção que estava sobre José foi a bênção de Abraão. Deus abençoou Abraão e disse que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas ou seriam benditas. Então, se você faz parte de uma família e se você está na terra, você está debaixo da bênção de Abraão. Você está debaixo da bênção que Deus deu a Abraão. E a mesma bênção de José ali, o mesmo Deus que estava com José em todo o tempo, ele está comigo, está com você hoje. Deus prometeu a Abraão que sua descendência seria numerosa e que por intermédio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus fez essa promessa a Abraão. E amados, pouco depois de Deus ter feito essa promessa a Abraão, por isso que eu falo que Deus não precisa de circunstância para operar. Abraão estava numa condição em que ele não poderia ter filho, que a sua mulher era estéril. E quando Deus fala a ele que a descendência dele vai ser numerosa, Deus coloca algo no coração de Abraão, e Abraão, no coração dele, talvez tivesse duvidado até mesmo, pensado como é que isso iria acontecer. E na condição que ele estava, Deus o faz sair da sua tenda e olhar para o céu. Talvez Abraão não tivesse imaginado a proporção que Deus iria abençoar ele, a proporção que Deus iria fazer a descendência dele, a quantidade de gente, de números. E aí ele coloca Abraão do lado de fora da tenda, manda Abraão olhar para o céu e tentar contar as estrelas do céu. Ele: não, Senhor, eu não posso contar. Pronto, você pode contar? Não, pois a sua descendência vai ser assim como as estrelas do céu. E a palavra de Deus se cumpriu. Talvez, se Deus não tivesse feito tudo isso, não existisse essa história de José, talvez esse sonho, essa promessa não teria se cumprido. Mas como o nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, ele permitiu que tudo isso acontecesse para preservar estes homens em vida, para que a promessa de Deus pudesse se cumprir. No texto que nós lemos aqui, já estou finalizando, amados, no texto que nós lemos em Gênesis 45, e vou finalizar já agora, diz assim, 45 no versículo 5: mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Versículo 7: pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Observe, talvez nem o próprio José estivesse entendendo o que estava acontecendo com ele. E talvez você hoje não esteja entendendo
o que está acontecendo com você. Mas um dia, depois de tudo, lá na frente, José, depois de ter visto os seus sonhos realizados, ele pôde entender por que ele passou por tudo aquilo. E se você pudesse perguntar a José hoje, se valeu a pena tudo o que ele tinha passado para ter visto o seu sonho realizado, eu tenho quase certeza, amados. Ou melhor, eu tenho certeza, eu posso estar enganado, mas tenho certeza que José ia dizer assim: olha, valeu a pena. Foi difícil. Teve momentos que eu pensei que eu estava só, mas hoje eu estou vendo o meu sonho realizado. Então tudo o que eu passei valeu a pena. E qual é a diferença de José para os nossos dias, para as pessoas que vivem hoje? Qual é a diferença? A diferença é que José permitiu que Deus escrevesse a sua história. Deus já tinha um plano para José, mas ele permitiu que Deus cumprisse na vida dele o plano que ele tinha. E Deus já tem um plano para cada um de nós, mas muitas vezes nós não permitimos que Deus cumpra o plano dele em nossas vidas, quando nós deixamos de dar lugar a ele, quando nós não estamos na posição, quando nós nos mostramos despreparados para herdar as bênçãos que o Senhor tem para nós, porque as bênçãos já estão prontas, mas nós temos que estar prontos para que aquela bênção venha a ser verdadeiramente bênção em nossas vidas. Então, queridos, a diferença é essa. Quando Deus ele é educado, Deus ele não invade, o diabo não, deu lugar. Para Deus a gente tem que convidar ele, deixar que ele venha, convidar, deixar que ele assuma o controle da situação. Enquanto a gente não entrega na mão dele para que ele assuma o controle, ele não pode operar, porque ele nos deu o livre-arbítrio e o nosso Deus é um Deus que respeita isso. Se você quer resolver o seu problema sozinho, Deus vai permitir que você faça isso. Mas se você quiser entregar na mão dele aquilo que você vê que você não pode fazer e permitir que ele escreva a sua história, ele está disposto para escrever, assim como ele escreveu a história de José, ele está disposto a escrever a sua história também. E quando Deus escreve, pode crer, pode acreditar, não tem como dar errado. Até quando a gente pensa que está dando errado, não é. Deus está escrevendo ali, preparando algo para que lá na frente ele faça acontecer, e que você possa olhar também, para que você possa olhar e ver que tudo o que aconteceu era plano e era propósito de Deus para que você estivesse pronto, e para que Deus pudesse também te usar para abençoar outras pessoas. Então, amados, que nós possamos permitir que Deus escreva a nossa história, que o livro da nossa vida possa estar nas mãos dele, para que ele assuma o controle, ele assuma a direção e ele mesmo escreva a nossa história, porque quando Deus escreve a história, não tem como dar errado. Amém?